Boa noite. Abra comigo o Santo Livro, na primeira carta de João. 1 João. Primeira carta do apóstolo João. No capítulo 4. João 4, verso 1 diz assim: Amados, não deis crédito ou não creiais a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus, pelo contrário. Este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Deixa aberto aí, não feche. Só fecha os olhos mais uma vez. Pai Santo, a minha oração é que Tu glorifiques Teu nome e traga luz e entendimento a esse texto, de modo que o Teu reino avance, que Tu recebas glória para Si e que nós sejamos conformados à imagem do Seu Filho. Em nome de Jesus. Amém. Presta atenção aqui, eu vou procurar ser breve. Não precisa ser muito inteligente para saber sobre o que eu vou pregar. Provai os espíritos, testai os espíritos, examinai os espíritos. O mundo hoje está vivendo o maior florescer de falsos profetas dos últimos tempos, talvez da história. Você vê hoje igrejas sendo plantadas, abertas, em cada esquina do país. Denominações das mais diversas povoam, enchem, invadem todo o território brasileiro. Conferências são feitas aos montões, todos os meses, em todos os lugares desse país. A cada dia se ouve uma doutrina nova, livros são escritos, as livrarias evangélicas abarrotadas, dos mais diversos temas cristãos, canais de TV, aberto ou fechado, canais nas mídias sociais, transmite todos os dias, farta programação evangélica. Hoje, já dizem sermos 50 milhões, num país de pouco mais de 200 milhões de pessoas. 50 milhões de evangélicos. E alguns dizem que em poucos anos, em menos de 20 anos, os evangélicos serão a maioria no país. Entretanto, todavia, no entanto, não obstante, será que tudo isso que nós estamos vendo é bíblico? São bíblicas essas igrejas? Esse crescimento é saudável? Alguém aqui acredita que Jesus está voltando? Sim ou não? Sim. Jesus está voltando.
Ele disse que voltaria, não disse? E ele não datou o dia exato, o dia, a hora, nós não sabemos. Mas ele deixou sinais que marcariam a sua vinda, para que a igreja, ao ver esses sinais, não fosse pega de surpresa e estivesse preparada. Que sinais são esses? Ele mencionou guerras, haveriam guerras e rumores de guerras. Conflitos armados marcariam a volta de Jesus. Haveria também um problema de âmbito social, fomes marcariam a volta de Jesus. Quase 1/3 da população mundial passa fome. A Bíblia também diz que a volta seria marcada por outro sinal: pestes, epidemias, ebola, zika vírus, gripe aviária e o flagelo da maior peste que já matou mais de 40 milhões de pessoas, o vírus HIV. A Bíblia também diz de terremotos, abalos sísmicos marcariam a volta de Jesus. E você já está vendo tudo isso, não? Você viu agora o incêndio que devastou boa parte da Califórnia, furacões, tsunamis por toda parte. Todavia, são apenas essas profecias? Foram só essas que Jesus disse que apontariam para o seu fim? Existem outras profecias também, que mostrariam que eles estão perto. No mesmo sermão profético, que ele anuncia estes sinais, ele também anuncia um outro. Mateus 24, 10 e 11 diz: nesse tempo, que tempo? No tempo do fim, muitos se escandalizarão, trair-se-ão uns aos outros, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Um dos mais poderosos sinais da volta de Jesus seria o aumento, a explosão do engano religioso, dos falsos profetas. Vejam profecias falando sobre isso, sobre o fim. 1 Timóteo 4,1, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, que tempos são esses? Os tempos do fim, o que aconteceria? Apostatarão alguns da fé, desvio da fé, abandono da sã doutrina, abandono da verdade, dando ouvido aos espíritos enganadores e doutrinas de demônio. O tempo do fim será marcado não por avivamento, mas por engano. 2 Timóteo 4, 1, 4, conjuro-te, pois, diante de Deus, o Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Que tempo que é esse? O tempo do fim. Mas tendo comichão, coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, segundo as suas próprias concupiscências, e desviarão seus ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. A Bíblia diz que o fim seria marcado por mentira, engano, heresia. 2 Pedro 2, 1, 3, e também houve entre vós, passado, falsos profetas, como entre vós haverá, futuro, o fim, também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou. Pedro fala do fim. O fim seria marcado por isso. Então, se o final dos tempos seria marcado por engano religioso, uma explosão de heresia, de falsos profetas, marcaria o fim, é necessário que a igreja se prepare para não ser pega, para saber discernir o precioso do vil,
o falso do verdadeiro. Por essa razão, este texto foi escrito, e essa pregação está sendo feita. Se eu disse que Jesus está voltando, e você disse que sim, você crê, e que Ele deixou sinais, você crê que os sinais estão se cumprindo, mas não são só esses. Este sinal também aponta para o fim, e a igreja tem que se preparar. João, então, escrevendo para um grupo de cristãos, que não é denominado, esta carta é chamada Epístola Geral, porque não tem destinatário certo, é para um grupo de cristãos. Provavelmente foi escrita no ano 90 da era cristã, no ano 90 do primeiro século. João escreveu ela a partir de Éfeso. Ele devia ter ali aproximadamente 90 anos. É o último membro do colégio apostólico vivo. Todos os 12 já tinham morrido, inclusive Paulo. A seita que se opunha ao cristianismo no primeiro século era o gnosticismo, que vem da palavra grega gnosis, conhecimento, do verbo grego gnosko, conhecer. O que o gnóstico ensinava? Que a salvação é obtida por um conhecimento elevado que só alguns possuíam. E o gnosticismo também cria que a matéria é má, só a alma, o espírito é bom, o corpo é ruim. E essa é a heresia que ameaçava a igreja do primeiro século. No capítulo 4 vai ser uma mensagem apologética, defesa da fé, ou se você quiser mudar o nome para me agradar, defesa do evangelho. Capítulo 4 ele vai nortear a igreja a como se defender do gnosticismo, das heresias, dos falsos profetas. E eu vou usar esse texto para ensinar você como se defender do engano, no tempo do engano. Como se defender da mentira, na era da mentira, do florescer da mentira. Vamos ver quando ele começa. Como ele começa. 1 João 4,1. Amados. Quando você vai fazer uma pregação expositiva, você não pode ir muito longe. Amados, não decreto, não, fica no amado, só no amados tem muita coisa, dá para fazer uma conferência de 20 pregação só com amado. Pelo menos quem faz pregação expositiva, quem faz a pregação mais alegórica, aí fica difícil, né? Amados, João usa esse termo para dizer queridos, amados, para se referir à igreja. A carta não é direcionada ao ímpio, aos povos, às nações. É uma mensagem para a igreja, uma carta enviada à igreja, é uma mensagem para mim, é uma mensagem para você. Essa é uma mensagem enviada à igreja de hoje. E ele está dizendo, preste atenção, abra os ouvidos, preste atenção no que eu vou dizer, povo de Deus. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amados, não deis crédito, não creiais a qualquer espírito. Primeiro, o que ele está querendo dizer com a palavra espírito? Espírito aqui pode ser usado por pessoa, espírito aqui pode ser usado por ensino. Por quê? Os falsos mestres, os falsos profetas, estavam propagando heresias na igreja, contra a igreja do primeiro século. E esses falsos profetas traziam um ensino distorcido. João usa o termo espírito, por quê? Porque o espírito, o ensino distorcido é trazido por um falso profeta que tem sobre ele o espírito de Satanás, o espírito do anticristo. Então, o que João está querendo dizer é assim: igreja, não creais em todo espírito, substitua o espírito por ensino, de ensino para pregador, de pregador para doutrina, de doutrina para igreja, de igreja para livro, de livro para mover.
Ele está dizendo: igreja, não creiais em todo pastor, não creiais em toda doutrina, não creiais em toda igreja, não creiais em todo livro. Palavra crer, não acrediteis, não aceiteis, não engoli, não sejais cúmplices. É isso que ele está dizendo. Não sejam ingênuos, não assistam qualquer programa, não leiam qualquer livro, não acreditem em qualquer pastor, não acreditem em qualquer doutrina, não aceitem qualquer manifestação, qualquer pregador. Isso que ele está dizendo. Porque ele sabe que nós temos uma tendência de acreditar que tudo que reluz é ouro. Efésios 4:4, Paulo diz assim: Efésios, para que não sejais mais meninos. É uma epístola densa, teológica, doutrinária. Paulo está escrevendo: aprendam isso, para que vocês não sejam mais meninos. Que é isso? Sem discernimentos. Não sejam imaturos, não sejam sem discernimento, não acreditem em tudo, para que não sejais mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina. Pessoas que são meninos, que são levados por qualquer doutrina. Fiquei sabendo que tem um homem lá na Zona Sul adivinhando o RG, vai lá, é de Deus. Olha, tem outro na Zona Norte curando caroço, vai lá, é de Deus. Lançaram um livro aí, que agora é Boa Noite Espírito Santo, é uma unção, vai lá e compra. Nossa, está tendo uma conferência ali, a Viva São Paulo versão 80, vamos lá. Ele está dizendo: não sejam meninos inocentes, não acreditem em tudo que vem em nome de Deus, que tudo que vocês veem na TV, que tudo que é ensinado, que todas as manifestações, os milagres, as unções, as conferências, os pregadores, os missionários, as doutrinas, não acreditem em tudo que vocês veem, não creiais em qualquer espírito. Ok, tá bom? O texto prossegue. Antes, porém, provai os espíritos, provai os ensinos, provai os pastores, provai as doutrinas, provai as unções. A palavra provai aqui vem do grego dokimazo. Era um termo usado na metalúrgica para testar a autenticidade do metal, a pureza do metal, para saber o quilate do metal. Então, quando o metal é avaliado, dokimazo, testa para ver a pureza, a autenticidade, a genuinidade deste metal. O que João está ensinando a você, em vez de assistir, ler, falar amém para qualquer pregador, ensino e doutrina, submeta este ensino, este profeta, este livro a um exame, a um teste, a uma avaliação. Antes de dizer amém, antes de dar sua cabeça para ele pôr as mãos, antes de você se submeter a este ensino, teste-o. Examine-o, estude-o, avalie-o, bote ele à prova, para ver a pureza bíblica, a genuinidade doutrinária, a veracidade escriturística. Eu tenho certeza que você faz isso. Teste, examine. Esse é o problema da igreja brasileira. Por que os falsos profetas fazem tanto sucesso? Porque ninguém estuda, porque ninguém examina, porque a pessoa só quer ficar livre da dor, só quer sentir o arrepio na terceira vértebra, ela só quer prosperar, ela não quer saber de onde vem, o que é, entendeu? E então ela engole.
Eu vou te ajudar, vou te ensinar 3 testes para saber se alguma coisa é heresia ou não. 3 testes. Porque ele está mandando testar. Como eu testo esse pregador da TV? Como eu testo aquela unção, aquele mover que está saindo paralítico andando? Como eu testo o livro que eu estou lendo, a doutrina da minha igreja, a minha própria igreja, esse pregador, evangelista, este ensino? 3 testes para você saber. Primeiro, compare com as Escrituras. Compare o que esse pregador prega, que esse pregador ensina, o que esse livro apresenta, o que essa confissão de fé ensina, o que essas unções mostram, o que esses evangelistas ensinam, o que essas conferências propõem. Compare com as Escrituras. Tem amparo na Escritura essa doutrina? A Escritura apoia tal campanha, tal conferência, tal afirmação. Agora, para isso, por isso que fica difícil, né? Você tem que conhecer bem as Escrituras. Por isso que o governo que foi banido nas urnas ficou tanto tempo no poder. Porque a área que eles menos investiram foi educação. Um povo ignorante, analfabeto, não tem capacidade de se defender, não vai discernir o certo e errado. O que esse povo sabe de Constituição? O que ele sabe que ele sabe de leis, de direitos? Não sabe nada. É só dar bolsa quadrilha para eles, acabou. A mesma coisa os falsos profetas. Ninguém lê Bíblia nessas igrejas, não é estimulada a leitura, então não há como fazer uma avaliação. Então, para que você teste os profetas, teste o ensino, você precisa ser um exímio estudante das Escrituras. Compare com as Escrituras. Lembra de Lutero? Quando esteve na dieta de Worms, foi ordenado a comparecer diante de um concílio de julgamento, e ele tinha que revogar as teses. Ele diz: não há amparo na Escritura para venda de indulgência. Até que vocês me provem na Escritura, eu não revogo. Ele não revogou, e você está aqui hoje por causa dele. Tem amparo na Escritura o que essa turma está ensinando? Segundo teste, compare com o ensino de 2000 anos de história da igreja. Isso que esse pregador, esta conferência, esse livro, esse mover está ensinando, compare com 2000 anos de história. Como? Paulo ensinou assim, Policarpo ensinou assim, Irineu ensinou assim, Crisóstomo ensinou assim, Agostinho ensinou assim, patrística. Agora vamos para pré-reforma. John Hus ensinou assim, Wycliffe ensinou assim, Savonarola ensinou assim. Compare, 2000 anos. Vamos agora, reforma. Lutero ensinou assim, Calvino ensinou assim, Zwinglio ensinou assim, Bullinger, Beza ensinou assim. Vamos para os pós-reforma, os puritanos. John Owen ensinou assim, Richard Sibbes ensinou assim. Você tem 2000 anos. Jonathan Edwards ensinou assim, Charles Haddon Spurgeon ensinou assim. Vamos um pouquinho mais agora, entrando na contemporaneidade. Dr. Martin Lloyd Jones ensinou assim. Compara, meu irmão. Então o cara vem com a nova revelação, uma doutrina, uma revelação, um ensino que 2000 anos de história não respaldam aquilo. Segundo teste, compare com os ensinos de igrejas e irmãos contemporâneos, saudáveis. Fulano está ensinando assim. Existe igreja bíblica hoje, pastor bíblico. Hoje, no nosso tempo, pergunta se eles estão ensinando assim. John MacArthur ensina assim, Paul Washer ensina assim, os pastores aqui do Brasil ensinam assim, os pentecostais bíblicos saudáveis ensinam assim? Não tem amparo na Escritura,
2000 anos de história não respaldam o que está ensinando, e os crentes saudáveis contemporâneos também não concordam com ele. Herege. Heresia. Teste, meu irmão. Atos 17, 10, 11. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo, Silas, a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres dos que estavam em Tessalônica. Por que que os judeus de Bereia foram mais nobres do que os de Tessalônica? Porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras se essas coisas eram assim. Pastor Arival, sabe quem os bereanos submeteram a um teste? O apóstolo Paulo e Silas. Vamos ver se esse Paulo está pregando está certo. Vamos ver. Hã? E vocês não vão submeter a turma que está aí hoje? Teste, meu irmão. Agora, por que João usa o termo espírito? Filhinhos, amados, não dê crédito em todo espírito. Presta atenção, porque atrás de toda heresia está a mente do diabo. Sabe quem cria heresia? Não é um falso profeta, não. Não é herege, não. A heresia, o engano, nasce nos laboratórios do inferno. Vem da mente do diabo. Por isso ele diz, não creia nos espíritos. Porque quem propaga o engano são os falsos profetas. Mas quem os inspiram é Satanás. Por isso ele usa, assim quem prega a verdade está sob o poder do Espírito Santo, e é o Espírito que nos influencia a verdade. Quem prega a mentira é o espírito do diabo que está por trás. É ele que faz isso. Vamos lá, vamos continuar. Agora, por que ele vai nos dar a razão de fazermos o exame? Provai os espíritos, se procedem de Deus, verso 1. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Olha a ideia dele, porque nós temos, irmãos, que examinar. Veja só, João está dizendo assim, filhos, chegará um tempo que o engano vai estar em tão grande escala, que vai ter crescido tanto, que você terá que ter cuidado com o que come, com o que ouve, onde congrega, com o que lê. Por que eu tenho que pôr à prova os espíritos, João? Porque já muitos falsos profetas têm se levantado ao mundo. Porque existe engano em toda parte. Porque estão se levantando. Se João disse isso na época dele, imagine na nossa. Você não pode confiar em qualquer coisa, meu irmão. Verso 2: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, que vem e presentemente já está no mundo. Até aí. João dá outra dica para você fazer um teste. Não creiais em todo espírito, antes provai. Não creiam, ou seja, não deem crédito em tudo que vocês veem. Em vez disso, provem, submetam um teste. Por que, João? Porque muitos falsos profetas se levantarão. Você vai andar num campo minado. Nossa, vi um vídeo tão bom. Prova. Nossa, me deram um livro, as primeiras páginas tão boas. Prova. Nossa, fui numa conferência, o louvor ali. Prova. Teste. Como? Tem amparo bíblico. Tem amparo de 2000 anos de história da igreja. Tem amparo de crentes e igrejas saudáveis, contemporâneos. Agora, outro teste. Nisto reconhecereis o Espírito de Deus. Nisto vocês saberão se a doutrina é verdadeira. Se o pregador é de Deus. Se o mover que está ali acontecendo vem de Deus. Como? Todo espírito que confessa Jesus, que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. O que acontece? O primeiro século, o combate doutrinário era na cristologia. Cristologia, a doutrina de Cristo. O ataque que a igreja recebia era do gnosticismo e do docetismo. O que eles faziam? Negavam uma das naturezas de Cristo. Dizia que Cristo é Deus.
Ele era divino. Como eles criam que a matéria é má, o corpo é algo mau. Se Jesus é Deus e Jesus é bom, ele não pode ter corpo, porque corpo é matéria é mal. Então, eles não confessavam que Jesus veio em carne, ou seja, não admitiam que Jesus foi humano, teve forma corpórea, teve carne e osso, negavam uma das naturezas. E se você negar uma das naturezas, herege. Porque se Jesus não viesse em carne, ele não podia ser um sacrifício substitutivo, à nossa semelhança. Então, não podia fazer expiação para os nossos pecados, aplacar a ira divina, satisfazer a justiça divina, e então aplicar em nós a justiça dele, recebida pela obediência. Então, ele tinha que ser plenamente humano. Negou uma das divindades, numa das naturezas, herege. E o gnosticismo dizia, ele é humano. Todo espírito, então ele dizia, todo espírito, toda seita, todo pregador, que diz que Jesus foi humano, é de Deus. Ok? Se ele é de Deus, e se ele tem a natureza divina e natureza humana. Agora todo espírito, ensino, pregador, profeta, livro, que não confessa que ele vem em carne, que ele não foi humano, ou tira uma das naturezas, esse não é divino. Só para você aprender o que é isso. Essa briga durou quase 4 séculos, sobre as naturezas de Cristo. Alguns diziam, ele é só humano, e não é divino, herege. Ele é só divino, e não é humano, herege. Ele é 2 em 1, um divino e um humano, dentro dele, heresia. Ele nem humano nem divino, é a mistura do humano e o divino, saiu uma terceira coisa, não é. Isso foi resolvido no concílio de Calcedônia, no século V, no ano 421 depois de Cristo, no que chamamos união hipostática, do grego hipotástase, significa da mesma natureza, da mesma natureza. O que é isso? A união hipostática. Cristo, 100% homem e 100% Deus, coexistem juntos, na mesma pessoa, sem se misturar. União hipostática, ok? Cristo é plenamente homem, natureza humana, 100% homem, 100% divino, Deus, coexistem juntas, na mesma pessoa, sem se misturar. União hipostática. Então, se você falar que Jesus é 100% homem, está certo. E se falar que ele é 100% Deus, também está certo. Na mesma pessoa. Aí você até respirou agora. Ai, pastor, estou aliviado. O meu falso profeta lá nunca falou que ele não vem em carne. Não, imagina. E Jesus sangrou, Jesus foi homem, gente. Foi Deus também. Então estou tranquilo. O que é isso? João está dizendo assim, todo pastor, pregador, ensino, doutrina, que negar uma verdade explicitamente exposta na Escritura, é falso. A divindade e a humanidade de Cristo é uma doutrina explicitamente exposta na Bíblia. E todo pregador, conferência, pastor, profeta, mover, que nega uma verdade clara das Escrituras, um ponto central da nossa fé, é falso, não vem de Deus. É isso que ele está dizendo. Quando você ouvir alguém distorcer uma verdade claramente ensinada na Escritura, é falso. Quando você ouvir que o dízimo faz expiação pelo pecado, falso. Quando você ouvir que tem que dar o trízimo, falso. Quando você ouvir que Cristo foi uma criatura e que Ele não é Deus, falso. Quando você ouvir que quem não dá o dízimo vai para o inferno, porque é ladrão, falso. É falso.
quando distorcerem claramente o texto falso, e quando eles declararem, pregarem, ensinarem, apoiarem uma doutrina claramente ensinada pela Bíblia, um ponto central da fé, como justificação pela fé, sem obras, salvação pela graça, a mediação única de Jesus, quando o sacrifício substitutivo na cruz, esse é de Deus. Quantos estão entendendo? Diz amém. Então por que você está lá ainda? Agora veja só o que ele faz, verso 3, e todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus, pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, que vem, e presentemente já está no mundo. Olha o que ele está falando aqui, mas o espírito que não confessa que Jesus veio em carne, não procede de Deus, mas este é o espírito do anticristo, o qual tendes ouvido que vem. O anticristo vem. Mas como assim o que vem? O que vem é o escatológico, o chefão último, aquele que todo mundo pensa que é o Emmanuel Macron, mas não é, tira o cavalinho da chuva, né? Mas que presente já está no mundo, mas já está no mundo e vem. João diz que muitos anticristos já saíram pelo mundo. Aquele que está no mundo na época era Flávio Titus Domiciano. Era o imperador Domiciano, estava fazendo a transição. Nero estava morrendo, Domiciano estava subindo no poder. Esse era o anticristo da época, ok? Mas vem o outro, o escatológico, o chefão, o último, é o anticristo mor. Sabe o que João está dizendo? Que o mesmo espírito que estava sobre Domiciano, sobre Nero, e o mesmo espírito que se apoderará do anticristo, é o que está sobre os falsos profetas, é o que inspira eles, é o que dá força a eles, é o que impulsiona eles a fazerem o que eles fazem. Só para você ter uma ideia do que nós estamos falando. Cadê o amém? Agora verso 4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Até aí, tem uma boa notícia. Filhinhos, vós já tendes, a carta estava pesada, nego estava lendo, já estava, Jesus, e agora? Aí João vai amaciar, calma, ele vai falar, filhinhos, já tendes vencido os falsos profetas. O que ele quer dizer com isso? Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Calma, igreja, ele está dirigindo aos eleitos, a igreja comprada com sangue. Vós já tendes vencido os falsos profetas. Sabe o que ele está dizendo? É impossível que um salvo verdadeiro, um eleito do Senhor, é impossível que um verdadeiro cristão seja enganado pelos falsos profetas. É impossível. Por quê? Porque ele vai dizer assim, ó, porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. O que ele está dizendo? Os crentes foram dotados com o espírito de discernimento, é o Espírito Santo, maior é o que está em vocês, quem é? É o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito que dá discernimento, ele é maior do que o Espírito que está no falso profeta, do que o erro, do que da mentira. Então o que ele está dizendo? Deus colocou em cada crente a capacidade de discernir o engano, de discernir a heresia. Você quer ver como eu te provo? Quem estava numa dessas igrejas e abriu os olhos e saiu? Levanta a mão. Sabe por que você saiu? Porque maior é o que está em você do que aquele que mentia para você. Maior é o que está em você do que aquele que enganava você. O Espírito Santo abriu.
Tem discernimento em você, ainda que você não viu, ainda que você não conhece. Maior é o que está dentro de você. Se é um engano que está sendo propagado, você está ligando a televisão e está vendo todo mundo rindo, chorando, dando glória, e o povo torcendo, eu não sinto paz nisso aí. Porque maior é o que está em você. O que eu quero dizer para você? Para você agora dar glória. É impossível que a igreja verdadeira seja enganada pelos falsos profetas. É impossível que um crente genuíno seja enganado pelo erro. Você pode até ficar uns dias. Pastor, pode converter pessoas nesses muquifos? Pode. O vento sopra para onde quer e como quer. Pode ter conversão lá no meio do... Lá pode. Pode permanecer lá depois da conversão? Absolutamente. Hipótese alguma. É impossível. Agora, vamos terminar. Vamos ver agora o verdadeiro crente discerne os falsos profetas. Agora vamos ver a identidade deles. Quem são eles? O tema da pregação deles e o público deles. Você quer saber? Eu vou revelar a identidade deles agora. Vamos ver agora se esse Batman é o Bruce Wayne verdadeiramente. Primeiro, a identidade dele, quem são eles? Quem são os falsos profetas? Vamos lá. Tananana, verso 5. Eles procedem do mundo. Eles vêm do mundo. Eles são do mundo. O que significa? Os falsos profetas são ímpios, nunca nasceram de novo, não têm o Espírito Santo, não têm aliança com Deus, não foram enviados por Deus, não estão sob a autoridade de Deus. Eles são do mundo, eles são ímpios, eles nunca foram regenerados. Do mundo são. Agora o tema da pregação deles. Vamos ver o tema. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo. A pregação deles não é o evangelho da graça e da glória. Falam da parte do mundo. A pregação deles é triunfalismo, autoajuda, curanderismo, teologia da prosperidade. Eles falam o que o mundo quer ouvir, oferece aquilo que o mundo quer receber. O tema da pregação deles é confissão positiva, autoajuda, teologia da prosperidade, triunfalismo. Você não vai ver, pode procurar nos programas deles, uma série sobre expiação. Não uma série, não sei o que é série. Você não sabe o que é série. O que é série que sabe? É a série lá dos 10 mandamentos, a série lá do... A série, uma pregação só sobre expiação, uma. Redenção, propiciação, justificação pela fé, santificação, eleição. Você não vê? Uma pregação sobre o evangelho, morte sacrificial, ressurreição, ascensão, exaltação de Cristo. Você nunca viu na vida. O tema da pregação deles é triunfalismo. Agora arrepia. Público deles. Você acha mesmo que aquele povão que está lá na frente é a igreja de Cristo? Vamos ver quem é o público deles. Verso 5. Eles procedem do mundo, a identidade deles, são ímpios. Por essa razão fala do mundo, a mensagem deles, triunfalismo. Agora o final. E a igreja os ouve. Está escrito aí? E os eleitos os ouvem. E o povo de Deus os ouve, o público deles, e o mundo os ouve. É o mundo que abarrota aquilo ali, gente. É uma feira livre, é uma loteria, gente. Não é a igreja de Deus que está ali, mas pode haver um santo ali, pastor equivocado, enganado, pode haver uma conversão ali, pode, mas ele, quando abrir os olhos, sai dela, povo meu. Ele foge. O público é o mundo. Isso não é a igreja de Cristo, gente. Você acha que a igreja de Cristo é assim? A igreja de Cristo é linda, é santa, é adornada, ataviada.
Agora vamos terminar. Permitindo Deus. Verso 6. Nós somos de Deus. Nós quem? Os apóstolos. João está falando em nome dos apóstolos, pregadores verdadeiros, da sã doutrina. É melhor você ler aqui. Nós somos a sã doutrina. Aquele que conhece a Deus, o que é isso? Aquele que é crente, o verdadeiro crente, nos ouve. Ele está dizendo assim, nós somos de Deus, o pregador, o homem de Deus, a sã doutrina, vem de Deus, e aquele que é de Deus, a verdadeira igreja, está dizendo, nos ouve. O que é isso? O verdadeiro salvo não quer uma Ferrari, o verdadeiro salvo não quer a cura de um caroço, o verdadeiro salvo quer doutrina, quer santificação, o verdadeiro salvo quer sair às ruas e pregar o evangelho. O verdadeiro salvo quer palavra, o verdadeiro salvo quer ensino, o verdadeiro salvo ouve os profetas, ouve a doutrina verdadeira, ouve o evangelho da graça. Agora, aquele que não é da parte de Deus, não nos ouve. Você já tentou chamar eles, aquele que não é da parte de Deus? Quem que é o que não é da parte de Deus? O ímpio, o bode, o que está nessas igrejas hereges. Vamos lá ouvir uma exposição de Romano. Exposição de quê? Exposição de Romanos. Que Romano? São de São Paulo, meu filho. Ah, não, deixa quieto. Vamos lá, irmão, culto da sã doutrina. São o quê? Sã doutrina. Meu querido, eu estou precisando do meu corpo são, filho. Eu não estou preocupado com doutrina, não. Ele não ouve. Você fala para ele do evangelho, da graça, da glória. Acabou, meu filho, vai orar por mim, que hora? Ele não se interessa por isso. Então veja só, verso 6. Nós somos de Deus, os apóstolos. Aquele que conhece a Deus, o salvo, esse nos ouve, esse que é doutrina, esse que é a verdade. Agora, aquele que não é salvo, não nos ouve. As minhas ovelhas conhecem? Agora verso, para terminar. Nisto reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. O que será que ele quis dizer com isso aqui para eu terminar? Nisso, João está dizendo assim, é assim que reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Como? Através da doutrina. É pela doutrina que se ensina que eu conheço quem vem da parte de Deus, pregação, ensino, livro, conferência, e quem não vem da parte de Deus. Nisto conheceremos o Espírito de Deus e o Espírito do erro. Como eu conheço o Espírito de Deus e o do erro? É só eu avaliar a doutrina, a pregação que cada um ensina. Você quer ver como que eu provo isso? O dragão desceu do céu e colocou os seus pés no mar e na areia. E ele chama seus 2 aliados, uma besta de 10 cabeças e 7 chifres que sobe do mar. Depois o dragão vai chamar outro aliado, a besta que sobe da terra. Ela tem 2 chifres e é semelhante à primeira besta. E ela está vestida com pele de cordeiro, mas fala como dragão. De maneira que até fogo do céu faz descer, faz milagre. Então veja só, ela tem pele de cordeiro, essa besta. É a figura da religião cristã, a figura de um pastor, é a figura da igreja. Tem a pele. E faz milagre, cura, prodígios, sinais. Fogo faz descer do céu. Agora, como eu faço para saber se essa besta, se essa religião, se esse pastor é de Deus ou não, mesmo fazendo sinais? Tem pele de cordeiro, mas quando abre a boca, quando prega, quando ensina, fala como dragão. Heresia, mentira. Então eu não afirmo que um pastor, movimento, é de Deus ou não, pela pele, os sinais, mas pela doutrina que ensina,
A pregação é o que João está falando. Nisto vocês saberão quem é de Deus ou quem não é. Se aquilo que fala é bíblico ou se não é bíblico. Amém? Amém. Fecha os olhos, vamos orar. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, nós te louvamos pela sua misericórdia, Senhor, em abrir nossos olhos e não permitir que o engano, Senhor, que o erro domine a sua igreja. São palavras duras e pesadas, mas elas têm o objetivo de abrir os olhos do seu povo, para que não sejam enganados. Obrigado por nos dar o seu Espírito, porque maior é o que está em nós do que aquele que vem contra nós. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, meu irmão.